Vence o Fluminense e vence o futebol. Se o hino do Fluminense diz esse texto de vence a instituição, a vitória do Fluminense contra o Boca Juniors no Maracanã nesse sábado, basicamente foi a vitória também do futebol. Afinal de contas, ninguém merecia que a Libertadores tivesse esse campeão, esse time que já venceu tantas vezes essa tal glória eterna, mas que nessa atual edição não havia simplesmente nem vencido um jogo nessa fase de mata-mata. O Boca Juniors chegou na final sem vencer, sendo catimbeiro, sendo o time que preferiu o pênalti, as cobranças de pênalti do que qualquer outra coisa nas partidas de mata-mata. Basicamente, passou em todas as fases dessa maneira, contando com as brilhantes atuações de Sérgio Romero, que inclusive tirou o Palmeiras na semifinal. E, do outro lado, a gente tem o Fluminense histórico do Diniz, porque sim, esse time entra para a história. Além de ganhar a primeira Libertadores da instituição Fluminense, depois do Fluminense ter tido um trauma, como foi contra a LDU, aquele jogo que tem o brilho do Thiago Neves, mas que não foi suficiente, que o Fluminense perde para a LDU em pleno Maracanã, a gente tem um time com a cara de um treinador sem título, um Diniz que consegue chegar à sua primeira glória, justamente uma Libertadores, mas que tem especificamente um modelo de jogo e a maneira como joga especialmente chamativa, né? Um Diniz que confia nas suas ideias, que leva isso a ferro e fogo, que às vezes chega a estressar torcedores, inclusive me estressa esse ímpeto pela saída de bola tocando ao máximo. Acho que às vezes passa por muitos riscos desnecessários, mas é a visão dele. É um time que demonstra o que é o Diniz e que tem características e peças, além do coletivo, brilhantes. Porque se tem um modelo que funciona completamente e que foi o melhor apresentado na América esse ano, a gente tem peças como Fábio, extremamente relevante a cenário nacional, um goleiro que fez história na última década, que obviamente é um ídolo maior no Cruzeiro, mas que chega aos 41 anos, agarrando muito bem em alto nível, fazendo defesas importantes, inclusive na final da Libertadores, campeão agora do título continental com o Fluminense. Felipe Melo, 3 vezes campeão, agora com seu terceiro título, que jogou muito bem na partida de hoje, foi o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo, na minha visão, um cara que deixava muito pouco espaço para o time do Boca Juniors, que conseguia sair com tranquilidade, saiu machucado no início do segundo tempo. A gente tem Paulo Henrique Ganso, voltando a ganhar um título continental, e um cara que passou muito tempo escanteado no futebol brasileiro, por conta da falta de ritmo. Me lembra muito a carreira do Rames Rodrigues, que não conseguiu vingar e mostrar o seu talento ao total, por conta de jogar em um futebol muito mais intenso e que exigia muito mais fisicamente do que ele podia fornecer, mas que no modelo do Diniz foi capaz de extrair muita qualidade do Ganso, porque é um cara que toca muito bem, que tem muita visão de jogo, tem bom passe, achadas, e o Diniz fazia com que ele tivesse que fornecer o melhor dele, esse passe, essa qualidade no ditar o ritmo do meio campo, em cadenciar o jogo por vezes, em achar os jogadores, e isso para o Ganso era o esquema perfeito. Do John Arias, o cara que deu o ritmo, a intensidade do meio campo, o cara que era o motorzinho desse time, que na prorrogação do jogo contra o Boca Juniors estava correndo entre os últimos minutos, um cara que dita a velocidade, que consegue fazer transição rápida, que tem uma qualidade de drible e um arranque muito forte, peça fundamental nesse time do Diniz. E a gente fala também de John Kennedy, o homem do gol do título, que tem um passado contestado e que tem inúmeros altos e baixos na carreira, que inclusive na final de início, ao colocar o Kennedy em campo, ao fazer a substituição, disse para ele que ele faria o gol do título, e o cara fez um baita gol, inclusive. Óbvio, foi menino o suficiente para tomar o vermelho por conta de... Primeiro tem um lance da falta, que eu acho que ele nem merecia aquele cartão amarelo que o Roldan deu para ele, mas o Roldan perdido em campo. Depois vai a torcida, ele faz o gesto, inclusive, de tirar a camisa. Eu coloquei no grupo, que eu faço parte, um grupo sobre futebol, que qual a chance do John Kennedy não fazer o gol, isso na prorrogação, no início da prorrogação, e tirar a camisa e ser expulso, depois que ele tinha tomado o primeiro amarelo. Na comemoração, ele faz o gesto de tirar a camisa, ele lembra, mas sai correndo o campo inteiro, vai a torcida, e aí a infração, que eu discordo, mas que a FIFA definiu isso, que é infração, esse gesto de ir à torcida, toma o segundo amarelo, é expulso, coloca o time em uma situação que o Fluminense se tornava o Boca, muito pelo contrário do que era o jogo a maior parte do tempo, o Fluminense mais propositivo, e aí a gente tem as peças fundamentais e mais interessantes. Marcelo, um cara que
É extremamente campeão na carreira toda, um dos jogadores mais importantes da história do Real Madrid, um dos melhores laterais esquerdos da história. Para mim, compete firme com o Roberto Carlos. Um craque, um cara que eu vejo que é um 10 na lateral. Tive o prazer de acompanhar o Marcelo jogando futebol presencialmente esse ano. Viajei para o Rio e consegui ver o Marcelo jogando. Realizei um dos meus sonhos, que era ver esse cara que eu cresci acompanhando, mas que nunca tive nem como imaginar ver ele ao vivo, obviamente por conta da distância, por não ter dinheiro assim, mas consegui juntar para ir no Rio e vi o Marcelo dando aula de futebol. É um craque, é um dos caras mais geniais que eu já vi jogando. E óbvio, Germancano, o rei da América, mais do que justo. Desde que o Cano chegou no Fluminense, ninguém fez mais gols que ele no mundo. Isso é extremamente impactante. 12 jogos nessa Libertadores, 13 gols, 2 assistências, para um rei da América mais do que merecido. E claro, a peça que fez esse coletivo, esses jogadores encantarem o Brasil e a América. Fernando Diniz ganha seu primeiro título, um cara que basicamente coloca como sua primeira taça uma Libertadores, um modelo de jogo próprio, fundamentado nas ideias até de Guardiola, de Cruyff, desse toque de bola, dessa posse mais do que tudo preciosa e importante para o funcionamento da equipe, mas que tem características próprias, a intensidade própria do Diniz, a maneira como ele se porta, a maneira como ele cobra os jogadores, já se envolveu em polêmicas com próprios jogadores do seu elenco, mas é um cara que colocou no Fluminense a sua cara e que conseguiu fazer com que esse esquema, esse time de jogadores, esse elenco, fizesse o que ele pedia. É um Fluminense que cura uma ferida aberta pelo LDU em cima do Boca Juniors, faz o futebol vencer, porque ninguém merecia esse time que não tinha ganhado de ninguém ser campeão, e coloca uma estrela tão desejada na sua história. 121 anos de Fluminense, com um título de Libertadores, com características e histórias particulares que fazem esse time ser histórico desde já. Ver isso do Fluminense me deixa muito feliz, porque, lembrando, mais uma vez, como eu já falei nesse canal, se tem argentino, eu tô do outro lado. E dessa vez não foi diferente. Tem o brasileiro novamente torcendo para argentino, para mim, tem que se fuder. Cá entre nós. E perderam. Felizmente perderam, que voltem para a Argentina com a mão na frente, outra atrás. Não sinto pena, estou muito feliz. Parabéns, Fluminense. O Fred Caldeira, que é um cara que eu admiro demais na profissão, que eu tenho super interesse em seguir, é torcedor do Fluminense, veio inclusive para o Brasil para acompanhar. Comemore, Fred, eu sei que você não vai ver isso, mas só queria expressar que estou feliz por você, é um cara que eu admiro demais, que merecia esse título. Assim como a torcida do Fluminense tem que aproveitar muito, fez história, merecido, o Fluminense campeão da América. E até mais. Valeu, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, tamo junto, se inscreva no canal se está chegando por aqui agora. Um abraço, tchau.